Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma unidade da disciplina de plantação e crescimento de igreja do curso de teologia do Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Eu tenho a alegria de, juntamente com você, iniciarmos mais este módulo do nosso curso. Espero que você tenha o máximo de aproveitamento, porque essa disciplina é uma disciplina muito importante no reino de Deus, na vida da igreja e em especial no seu ministério, né, para o qual você aqui está se qualificando, se preparando, independente do tempo já de dedicação ao ministério que você tenha e do ministério que você desenvolva na sua igreja local. Então, eu quero convidar você a ter aí o máximo de aproveitamento, né, para essa disciplina e que seja uma experiência muito proveitosa para você, ok? Então nós vamos iniciar então o nosso curso hoje dessa disciplina então de plantação e crescimento de igrejas, e como nós já elencamos ali na nossa apresentação, introdução à nossa disciplina, nosso objetivo aqui é entender os aspectos importantes, relevantes, os fundamentos, né? O que é a igreja, os fundamentos da plantação de igreja, vermos ali o processo pelo qual nós devemos. Então, hoje nessa nossa primeira unidade, o curso é dividido em várias unidades, como você vai ver aí na plataforma, mas nessa primeira unidade nós vamos então estudar um pouco sobre os fundamentos da plantação de igrejas, fundamentos esses que vão nos mostrar a importância ou por que plantarmos igrejas, né? Então eu quero, começando esse assunto, fundamentos da plantação e desenvolvimento de igreja, eu quero começar com uma citação de George Patterson, onde ele destaca o seguinte, que uma igreja sadia e obediente assemelha-se a uma planta que cresce e se reproduz infinitamente. Uma igreja sadia e obediente, né, à ordem e ao ensinamento de Jesus assemelha-se a uma planta que cresce e se reproduz infinitamente. Meus queridos, a plantação de igreja é uma marca significativa e característica da história dos batistas. Na expansão dos batistas no Brasil, que já vão aí perto de 150 anos, o foco sempre esteve na plantação e consolidação de novas igrejas saudáveis. O pastor Fernando Brandão, que escreve o livro Igreja Multiplicadora, ele vai dizer no seu livro que a plantação de igreja é definida como o processo intencional de estabelecer uma comunidade local e autônoma. Essas duas palavras, comunidade local e autônoma, são muito importantes dentro do contexto batista, porque isso diz respeito ao conceito que nós temos como igreja batista, uma comunidade local autônoma, né, de pessoas regeneradas. Então, para o pastor Fernando Brandão, o processo intencional, a plantação de igreja é o processo intencional de se estabelecer uma comunidade local e autônoma de discípulos de Jesus Cristo. Então, segundo ele e segundo essa definição, esse é um processo porque não é um evento num sentido de algo passageiro, corriqueiro, mas é algo continuado, gradual, e por isso ele traz também essa palavra aí na sua definição, que é um processo intencional. Não é algo passageiro, não é algo que sobrevive por pouco tempo, mas é algo que a igreja tem como foco, faz parte da sua visão e da sua missão. E isso, nós vamos ver que isso nasce exatamente ali do chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. E para esse processo, então, intencional de se estabelecer igrejas locais e autônomas de discípulos de Jesus, nós vamos ver um processo pelo qual isso se passa.
Segundo o pastor Fernando Brandão também, lá no livro de Igreja Multiplicadora, quando ele fala do aspecto da plantação de igrejas, ele vai dizer ali que a plantação de igrejas envolve pelo menos 6 processos ou 6 passos, 6 etapas, que são eles: primeiro, a oração, tudo começa com a oração. Segundo, a escolha de um grupo-alvo. Qual é o grupo que você vai trabalhar? São pessoas de uma determinada etnia, são pessoas de classe baixa, de classe alta, são pessoas rurais, são pessoas urbanas, né? Onde vai se estabelecer essa nova igreja? É o público-alvo. Você vai começar trabalhando com crianças, o foco vai ser em jovens e idosos. Também diz respeito a esse processo ou esses passos da escolha do público-alvo. Terceiro, assimilação e adequação à cultura, né? Isso aqui diz respeito à sua contextualização. Não adianta, não é você se moldar à cultura, mas você entender a cultura onde será plantada aquela igreja, compreender, entender o jeito de ser daquelas pessoas, daquela comunidade, e procurar estratégias para que você possa conseguir comunicar-se com aquele povo, com aquele público-alvo, certo? Se você tem um público-alvo jovem, começar uma igreja entre universitários, por exemplo, você vai ter que se contextualizar a linguagem deles, né? Compreender o modo de pensar, o modo de ser, o estilo de vida destes, para que você consiga estabelecer uma nova igreja. Em quarto, relacionamento relevante com a comunidade-alvo. Se você vai plantar uma igreja, você vai precisar se relacionar com a comunidade na qual quer plantar essa igreja. Então, é o relacionamento relevante para ser conhecido, se fazer conhecido os seus valores e poder conseguir alcançar essas pessoas através do quinto passo, que é a evangelização discipuladora. É o processo aí onde você vai então ganhar essas pessoas para Cristo e discipulá-las. E o sexto passo essencial no processo aí da plantação de igreja é o treinamento de líderes locais. Porque lembre que na definição que vimos sobre plantação de igreja, utilizada pelo pastor Fernando Brandão, é o processo intencional de se estabelecer uma comunidade local e autônoma. A autonomia aqui traz consigo também a necessidade de ter autonomia no que diz respeito à liderança própria. Pessoas treinadas, formadas, capacitadas por você para que possam conseguir conduzir essa igreja, essa nova igreja, desenvolver essa nova igreja de uma maneira sadia, saudável, a fim de que essa igreja também possa cumprir a grande comissão do Senhor em todos os seus aspectos. E nesse sentido, o pastor Fernando Brandão acrescenta aqui o seguinte, que a plantação de igreja também é intencional, porque não se trata de plantar igrejas por motivação de rixas ou divisões. Esse não é o foco na plantação de igrejas. Não é por isso que surge uma nova igreja, ou pelo menos não deve ser. Mas é intencional, visando o quê? A expansão do reino de Deus, alcançar novas vidas e estabelecer o estabelecimento duradouro do evangelho numa determinada comunidade. Também dizemos que uma comunidade local, porque a intenção não é estabelecer um grupo pequeno apenas, ou um pequeno grupo, ou uma célula ligada a uma igreja-mãe. Mas nesse pequeno grupo já se vislumbra, naquela comunidade, o desenvolvimento de uma comunidade autônoma, né, de cristãos que possam se desenvolver como igreja, sendo autossustentável, autogovernada, sendo autopropagável. Então é aquilo que eu estava dizendo. Então, nesse sentido, meus queridos, uma característica de uma igreja, de uma nova igreja saudável, ou de algumas características essenciais para iniciarmos a plantação de igrejas, é estabelecermos igrejas que detenham essas características. Ser uma igreja autônoma, autossustentável, autogovernada e autopropagadora. Ou seja, se eu quero plantar uma igreja, uma nova igreja, uma igreja saudável, eu preciso levar em conta essas 4 características desde o início. Porque levando isso em consideração desde o início, eu irei, desde o início, voltar-me para
preparar líderes, né, para poder conscientizar aqueles novos que vão sendo alcançados acerca desses princípios, para que essa igreja seja uma igreja saudável. E nós, como batistas, temos esses 4 fundamentos, princípios para o surgimento de uma nova igreja, que são essenciais para uma igreja ser saudável. Porque se ela não é autônoma, ela vai depender da ingerência de alguém que esteja acima dela, como é o caso de uma congregação que não tem essa autonomia, porque ela depende da igreja-mãe. Se ela não for autossustentável, ela não conseguirá desenvolver o seu ministério, não terá os recursos necessários, não terá o sustento para os seus obreiros, não terá recursos para desenvolver o seu ministério, porque ela sempre vai depender de terceiros, ou de uma igreja-mãe, ou de uma junta missionária, ou de algum patrocinador que apoie no sustento daquela igreja. Então o foco é que os membros daquela igreja consigam sustentá-la. Terceiro, se ela não for autogovernada, ela vai sempre necessitar que alguém a dirija, alguém a administre, alguém de fora da igreja-mãe, de alguma junta, alguém que venha auxiliar na liderança dessa igreja. E a igreja precisa desenvolver sua própria liderança, ter condições de governar-se, administrar as suas finanças, liderar os seus ministérios por ela própria. E em quarto, autopropagadora é de manter viva a visão de plantar novas igrejas, de estabelecer novas igrejas, como essa igreja que foi estabelecida, que é a sua, que é você, foi. Então, é reproduzir aquilo que aconteceu com você. Se eu fui uma igreja que foi fruto de uma igreja mãe, que teve uma visão de plantar uma igreja nessa comunidade onde eu estou, então eu preciso reproduzir isso. Não porque a igreja mãe fez, mas porque é um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, considere o seguinte, queridos, que no meio batista, essas 4 características são fundamentais, essenciais. Na eclesiologia batista, esses são princípios fundamentais para o nascimento de uma nova igreja. Então, meus queridos, avançando, por que plantar igrejas? Por quê? Será que de fato é necessário? Será que já não existe bastante igrejas pelo Brasil e pelo mundo que nos dispense dessa tarefa? Porque a plantação de igreja é uma tarefa árdua, né? Dispendiosa, exige recurso, tempo, dedicação. Então, por que plantarmos igrejas? Primeiro, nós vamos ver alguns aspectos do porquê. E o primeiro é porque o chamado de Jesus para nós é para plantarmos igrejas. O chamado de Jesus é essencialmente para plantar igrejas. Porque praticamente todo o grande desafio evangelístico do Novo Testamento, ele está firmado, apontando para a plantação de igrejas e não apenas para compartilhar a nossa fé. Se você olhar na Bíblia, todo desafio que Jesus fez, todo desafio pelo qual os apóstolos passaram, tinham foco, estabelecer igrejas onde quer que fosse, ou onde quer que fosse necessário. Então esse é o chamado de Jesus para nós. Jesus nos chamou para plantar igrejas. Observe que a grande comissão nos chama a isso. A grande comissão, o texto de Mateus capítulo 28, de 18 a 20, ele diz exatamente isso. Jesus se aproximou dos discípulos e disse: toda autoridade me foi dada na terra e no céu. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então observe que tudo que Jesus aqui nos entrega nesse grande comissionamento aponta para a necessidade de uma igreja. Você até pode fazer um discípulo sem estar ligado a uma igreja local. No entanto, esse discípulo não será saudável, porque é ligado ao corpo, ligado à videira, ligado ao corpo de Cristo, que ele será saudável, né? E produzirá frutos da vida em Cristo Jesus. Então, a plantação de novas igrejas é uma tarefa
é uma tarefa muito importante, porque nós cremos que a plantação de igrejas é o meio mais eficiente para a evangelização que existe na face da terra. É através da plantação de novas igrejas que melhor nós edificamos o corpo de Cristo, equipamos obreiros e multiplicamos novos líderes. É através de igrejas. Segundo, meus amados, a plantação de novas igrejas é importante para atingir todo tipo de pessoa, né? É importante para atingirmos também todos os tipos de pessoas, porque imagine se eu tiver igrejas que alcance apenas pessoas na área urbana. O que será daqueles que vivem nas comunidades rurais? Em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 a 23, o apóstolo Paulo vai demonstrar isso dizendo acerca da sua contextualização para alcançar todo tipo de pessoa. E aí nós vamos ver aquele princípio que vimos no início da assimilação e da contextualização à cultura, né? E veja que Paulo vai dizer ali o seguinte, que ele não estava fechado apenas em um modelo ou um padrão para estabelecer o evangelho. E assim nós não podemos nos fechar apenas em uma forma, em um modelo, em um padrão para plantar igrejas. Paulo diz lá, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, a fim de ganhar os que não têm a lei. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Essa atitude de Paulo, meus queridos e minhas queridas, aponta para a missão e a necessidade de, como igreja, nós cumprirmos essa missão, estabelecer igrejas para alcançarmos o maior número de pessoas distintos, diferentes, tá certo? Isso é importante. Então, a única maneira de garantir a formação de novos crentes é começando novas igrejas. Somente quando alguém é evangelizado no contexto da sua comunidade, é que essa pessoa poderá de fato ser capaz de desenvolver a sua fé de forma autêntica, vital e salvadora. É a melhor maneira de alcançarmos e equiparmos e edificarmos essas pessoas, estabelecendo igrejas nas suas comunidades. Nós vamos ver isso no decorrer do curso aqui, a importância disso e como que isso costuma acontecer. Então, a primeira razão por que devemos plantar igrejas é porque é o chamado essencial de Jesus. Jesus nos chamou para compartilhar o evangelho em todos os lugares, e isso nos leva para a necessidade da plantação de igrejas. Em segundo lugar, Jesus nos chamou, melhor dizendo, também para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar os santos, como diz lá em Efésios, é equipá-los, é edificá-los. Quando nós falamos de desenvolvimento de igreja, e nós vamos aqui, ao decorrer do curso, integrar um pouco isso da necessidade da plantação e o desenvolvimento da igreja, e o desenvolvimento tanto da nova igreja como de uma igreja já estabelecida, né? Não importa quanto tempo a sua igreja, por exemplo, tenha, será que ela está se desenvolvendo bem? Vamos procurar ver alguns aspectos que podem ser aplicados até a ela mesma, né? Então, Jesus nos chamou para o aperfeiçoamento dos santos. Quando falamos de desenvolver igrejas, devemos ter em mente que o chamado de Jesus passa por pregar o evangelho, mas também por fazer discípulos e ensiná-los. E o processo de discipulado, de ensino, é o processo de desenvolvimento ou aperfeiçoamento dos santos. Jesus diz lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos, né? Ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes tenho ordenado. E lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai enfatizar ele vai sustentar ali que o alvo de Jesus, através de líderes da igreja, pastores, mestres da liderança eclesiástica, é a edificação da igreja
por meio de crentes maduros. Como é que uma igreja é edificada? Através da liderança que equipa, que treina, que capacita e desenvolve crentes maduros, que aperfeiçoa esses crentes para desenvolver o ministério através do exercício dos seus dons. Efésios 4 então diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Isso aqui diz respeito ao fundamento da fé, aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os apóstolos pregaram, e também, ele designou outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então a coisa é mais ou menos assim: se eu tenho o fundamento da fé que foi pregada pelos profetas do Antigo, do Novo Testamento, pelos apóstolos, este fundamento é a base da nossa fé. Este evangelho é pregado pela igreja, e aqui entra a figura do evangelista, como aquele que, tanto no ofício, como alguém que tem um dom especial de evangelização, como o cristão que não tenha esse dom, mas que também compartilha a sua fé. Então, compartilha a sua fé firmada nesse fundamento dos apóstolos e dos profetas. E uma vez que essas pessoas são alcançadas pela igreja, os pastores e mestres, ou pastores e mestres, ensinam estes novos na fé para quê? Para que eles possam ser preparados, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à maturidade. Então, esse é o desenvolvimento de uma igreja. Estabelecer novas igrejas é importante porque Jesus nos chamou também para aperfeiçoar os santos, e a igreja, novas igrejas auxiliam também nesse processo. Avançando um pouco mais aí, o terceiro lugar, o Brasil precisa desesperadamente de mais igrejas. Por que plantar igrejas? Porque o Brasil precisa, Mato Grosso precisa, a sua cidade, onde você está acompanhando esse curso, ela precisa de novas igrejas. Um levantamento, ele aponta que o ideal é ter uma igreja para cada grupo de 1.000 habitantes. Quantos habitantes há na sua cidade? Quantas igrejas há na sua cidade? Ou quantas igrejas batistas, existem na sua cidade? O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, com 220 milhões de pessoas, e infelizmente somente uma em cada 5, ou seja, 44 milhões de pessoas são denominadas evangélicas. Isso significa que nós temos um público aí de 175 milhões que não são sequer evangélicos, convertidos, muito menos cristãos nascidos de novo, porque se 44 se denominam evangélicos, quantos desses verdadeiramente nasceram de novo? Então, eles, ou o Brasil, precisa de novas igrejas. Quarto lugar, a plantação de igrejas expande o reino de Deus. Jesus nos disse que a prioridade número 1 de nossas vidas era o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus ali em primeiro lugar. Então ele nos ensinou a orar para que o reino viesse. Ele disse que a menos que você nasça de novo, você não pode ver o reino de Deus. A paixão de Deus é que esse reino se espalhe e todos os povos da terra possam conhecer a Cristo, possam conhecer o Evangelho, e isso vai se realizar por meio da plantação de igrejas. Então, David e Irving, eles escrevem em alguns dos seus livros, eles escreveram o seguinte: a plantação de igreja é o negócio mais urgente da humanidade. É através da criação ou plantação de igrejas que o reino de Deus é estendido a comunidades que não foram tocadas por surpresa preciosa da presença do reino de Deus em seu meio. É por meio da plantação de igrejas
que o reino de Deus alcança comunidades ainda não alcançadas pelo Evangelho de Deus. Então imagine um bairro na sua cidade que não há uma igreja estabelecida. Esse bairro será alcançado pela presença do reino de Deus quando uma igreja for estabelecida ali. Porque a igreja, meus queridos, é o reino de Deus estabelecido na terra, ou o meio pelo qual o reino de Deus se torna real na vida do indivíduo, onde aquele indivíduo congrega, ou na vida de uma comunidade, onde aquela igreja está estabelecida. Então, plantar igrejas é importante porque expande o reino de Deus. Além disso, em quinto lugar, a plantação de igreja plantar igrejas é estar em missão com Deus. Há um termo na teologia que é a missio Dei, que é a missão de Deus, que Deus está em missão nesse mundo, e quando eu planto igreja eu me uno a essa missão de Deus, eu me uno a esse propósito de Deus, né? A missio Dei é uma expressão latina que tem sido utilizada para lembrar a igreja de que a missão não é minha, de que a missão não é sua, não é do pastor, não é do missionário. A missão é de Deus. Deus está em missão. Então isso nos faz lembrar que a igreja da sua missão, e que a sua missão não é uma invenção, responsabilidade ou um programa de origem humana, mas flui diretamente do caráter, do propósito do próprio Deus. Então, meus queridos, historicamente o termo missão foi usado para descrever os atos de Deus em vez das atividades da igreja. Então, missão tem mais a ver com aquilo que Deus está fazendo. Então, quando eu planto igrejas, eu estou me unindo ao que Deus quer fazer, está fazendo, e eu participo da missão de Deus. Missão não é algo que a igreja faz para Deus, ao contrário. É o ato de a igreja entrar em sincronia com o coração de Deus, em cooperar com as atividades do reino de Deus, aquilo que Deus está realizando. Então, quando a igreja se envolve em missões, ela participa do que Deus está fazendo. Não é um programa isolado da própria igreja, tá certo? Então, devemos plantar igrejas porque nós assim nos unimos à missão de Deus. A maneira mais eficiente de cumprir a missão total de uma igreja enviada é promover a multiplicação de igrejas. Devemos nos juntar à missão divina de plantar igrejas que plantarão novas igrejas. Essa deve ser o X da questão, o foco motivador nosso como igrejas estabelecidas. Em sexto lugar, meus queridos, plantar igrejas traz a mão, ou plantar igrejas traz as mãos e o coração de Jesus às vidas de pessoas necessitadas. Quando plantamos igrejas, nós levamos a mão e o coração de Jesus àqueles que estão necessitados, porque a plantação de igrejas vai apontar para a provisão ou suprir necessidades na vida das pessoas. Porque quando o verbo Jesus, lá em João capítulo 1, verso 1, se tornou carne, os crentes aprenderam a importância de combinar a proclamação, que é pregar o evangelho, e combinar isso à encarnação, que é ser o evangelho. Então Jesus era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra, Jesus que era a palavra, ele não somente foi a palavra que foi compartilhada, anunciada, mas ele também se fez, tornou-se essa mensagem. Então Jesus é uma mensagem, a mensagem falada, pregada, mas ele próprio é a mensagem que nós precisamos receber para a nossa vida. Então, nesse sentido, não é suficiente pregar o evangelho. O evangelho precisa ser vivido pelas comunidades cristãs. E todo povo, independente de quem seja, de qual contexto que esteja, o evangelho precisa ser vivido por toda a comunidade cristã, com o povo e diante do povo. Porque a maneira neotestamentária de viver Jesus diante das pessoas sofridas era e ainda é feito, por
pela igreja no nosso tempo, que deve também viver dessa maneira, viver Jesus, se identificar com Jesus com o seu estilo de vida, e isso deve refletir a presença do Evangelho à comunidade. Uma igreja saudável é o corpo de Cristo na terra. Então, se eu sou o corpo de Cristo na terra como igreja, precisamos refletir Jesus na nossa vida. Então, estabelecer uma nova igreja traz o corpo de Cristo, o corpo da igreja, as mãos e o coração de Jesus para a vida das pessoas, as necessidades emocionais e espirituais do indivíduo, o evangelho integral que vai transformar aquela vida. Cada vez que nós plantamos uma nova igreja, cada vez que estabelecemos novas igrejas, nós plantamos uma comunidade trazendo a presença de Jesus para dentro daquela comunidade. Então, plantar igrejas traz o coração, as mãos de Jesus para as necessidades das pessoas. Quando uma igreja chega a uma comunidade ou está estabelecida em uma comunidade, ela precisa fazer parte daquele contexto de maneira a apresentar Jesus como aquele que pode suprir, prover as necessidades, certo? E não só necessidades materiais, nós estamos falando de principalmente necessidades espirituais e que, sendo supridas, vão transformar também as necessidades materiais daquela comunidade. Mas, além disso, queridos, em sétimo lugar, plantar igrejas é o método evangelístico mais eficaz debaixo do céu. Então, o método evangelístico mais eficaz debaixo do céu é a plantação de novas igrejas. Então, essa afirmação foi feita há várias décadas pelo professor e missionário Peter Wagner, e essa definição ou essa declaração dele, ela é tão verdadeira hoje como foi no passado. Por exemplo, certa denominação americana, trago aqui esse dado para a gente refletir, uma certa denominação americana fez uma pesquisa e descobriu que 80% dos seus novos membros vieram a Cristo em igrejas com menos de 2 anos de existência. Além disso, a taxa de batismo em novas igrejas são de 3 a 10 vezes mais altas do que as de igrejas já existentes, igrejas já mais antigas. A pesquisa verificou que novas igrejas alcançam perdidos com mais eficiência que as igrejas existentes. Novas igrejas alcançam perdidos com mais eficiência. Então, as igrejas que têm mais de 15 anos de idade alcançam em média somente 3 pessoas para Cristo por ano para cada grupo de 100 membros. Uma igreja de 100 membros, na média, nessa pesquisa nos Estados Unidos, uma igreja com mais de 15 anos, ela alcança em média 3 novos membros, 3 novos crentes por ano. Uma igreja que tenha de 3 a 15 anos, em tese, né, pelo levantamento da pesquisa, alcança uma média de 5 pessoas por ano para cada grupo de 100. E essa mesma igreja com 100 membros, se ela tem até 3 anos, né, menos de 3 anos de idade, ela ganha uma média de 10 pessoas para Cristo para cada grupo de 100 membros no ano. Esse é um levantamento sério que foi feito e mostra-nos exatamente isso, que quando a igreja respira igrejas, ela inspira novos convertidos. Quanto igrejas novas têm um poder maior para alcançar novos convertidos. Novas igrejas alcançam novas pessoas, porque talvez a questão é que ela melhor se contextualiza, melhor comunica com a comunidade onde ela está ali inserida, tá certo? Então, verdadeiramente, quando a igreja respira igrejas, ela inspira novos crentes, tá? Em 8º lugar e último lugar, nós devemos plantar igrejas também porque, veja essa citação, essa declaração de Jerry Falwell, ele diz: é mais fácil dar à luz do que ressuscitar um morto.
Veja interessante essa, né? O triste essa declaração, mas é uma realidade. É mais fácil dar à luz, gerar uma nova igreja, do que ressuscitar um morto, ter que revitalizar uma igreja. Então, meus queridos, essa afirmação feita pelo pastor Jerry Falwell, que plantou uma igreja que não somente cresceu até o número de 20 mil membros, como também foi responsável por plantar centenas de novas igrejas. Mas além dessa citação interessante, o pastor David Earley, um pastor batista norte-americano, plantador de igrejas nos Estados Unidos, ele diz que quando plantou a sua primeira igreja, ele tinha apenas 26 anos de idade. Ele tinha 26 anos de idade e ele diz o seguinte: sabia que não tinha a experiência, sabedoria e paciência para liderar uma igreja já existente e redirecionar seus esforços para alcançar os perdidos da minha geração. Então plantei uma nova igreja que era mais capaz de falar a linguagem dos de fora. Conquanto tenhamos começado com um número menor que as igrejas já existentes em nossa cidade, rapidamente crescemos mais e alcançamos mais perdidos do que todas elas. Não digo isso para minha vanglória, mas para mostrar como as novas igrejas podem impactar uma comunidade de forma única. Nessa nova igreja não tínhamos barreiras, né? Nessa nova igreja nós não tínhamos barreiras. Só um momentinho, deixa eu ajustar aqui para que você não se perca e eu também não. Nessa nova igreja não tínhamos barreiras tradicionais para superar, nenhum tipo de mentalidade fechada para derrubar, nenhuma comissão para agradar e nenhum foco interno para contornar. Podíamos simplesmente focar na tarefa à mão, ganhar os perdidos e a qualquer custo. Quando o assunto é plantação de igreja, talvez seja mais fácil dar à luz a uma nova igreja do que ressuscitar uma que esteja morta, certo? E aí o pastor David Earley, ele cita então o pastor Jerry com essa citação: é mais fácil dar à luz do que ressuscitar um morto. É mais fácil você plantar uma igreja que vai manter essas características de uma igreja saudável do que pegar uma igreja estabelecida e ter que mudar tudo, convencer as pessoas. Então, as duas são importantes e há perfis de obreiros para as duas, né? Aqueles que vão trabalhar na revitalização, na restauração, na condução de igrejas já estabelecidas, como aqueles que vão trabalhar na plantação de novas igrejas, novas comunidades e saudáveis, né? Que vão desenvolver já preservando essas características, tá bom? Então, meus queridos, nós vimos aqui o porquê plantar igrejas. Então leia o material básico que está mais detalhado ali sobre essas características, veja o material complementar que vai te ajudar a compreender a fundamentação do porquê plantar igrejas. Então nós vamos ficar por aqui nessa unidade e vamos dar sequência na próxima unidade falando sobre o conceito bíblico de igreja, tá bom? Então, meu querido, no mais, fique com Deus, tenha uma ótima continuidade nos seus estudos e que você possa ter também aí um aproveitamento a cada momento que estiver focado nos seus estudos. Fique com Deus e até mais.